céus, aqui estou, meu Pai, em Tua santa e gloriosa presença. Ó Deus, para Te glorificar, para Te exaltar, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor tem me concedido. Obrigado, Senhor. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, namorada do santuário do Altíssimo. Meu Deus, Tu estarás no meio dela, e ela não será abalada. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, o Senhor levantou a sua voz, e a terra se derreteu. A Tua palavra, meu Senhor Deus, ela nos instrui, ela nos ensina. E ela diz: clamas a mim e eu te responder-te-ei. Te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Na verdade, Senhor Deus, eu não sei nada. Eu dependo completamente de Ti, principalmente, meu Deus, para fazer a Tua obra, para viver a Tua vontade. Eu preciso, meu Senhor Deus, 100% das Tuas misericórdias sobre a minha vida. Pois eu não confio, meu Senhor Deus, nas minhas próprias forças, mas eu confio em Ti, meu Deus. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha força, Tu és o meu baluarte, Tu és aquele que pode todas as coisas. E eu sou Teu filho, Senhor. E eu estou aqui para Te glorificar, meu Deus, para Te exaltar, meu Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, por tudo que o Senhor está fazendo. Ó Deus, eu Te agradeço pelo Teu operar no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Eu quero Te louvar pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, Pai, tantos livramentos. Nós estamos, ó Deus, enfrentando uma peste mortal e nós temos um ano, ó Deus, vencendo dia após dia essa peste mortal. E nós estamos rompendo pela fé em Cristo Jesus, porque eu me lancei diante dos Teus pés, porque eu creio que o sangue de Jesus é mais poderoso do que esse vírus que está operando neste mundo. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor, aleluia, nos marcará com o sangue do Cordeiro. E quando esse espírito da morte passar, que isso é o espírito da morte que está passando, acredite o homem ou não, está escrito em Tua palavra em Apocalipse, capítulo de número 6, verso 8, que o anjo da morte, ele saiu para dizimar a quarta parte de toda a população. E este anjo está operando, a Tua palavra diz que os demônios saem com ele, estão operando para destruir vidas. Não é para destruir todos. Tu disseste que é a quarta parte, e muita gente tem morrido, Senhor Deus. O espírito da morte está operando por meio desse vírus e está levando muita gente. Mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, o Senhor lhe dá o livramento, meu Pai. Eu sei que muitos têm morrido, o Senhor tem levado, porque eu sei que muitos também estavam brincando contigo, brincando de ser crente, brincando com o Teu nome, profanando o Teu nome, Senhor. E o Teu nome não pode ser profanado, o Teu nome não pode ser zombado. Tu és santo, Tua palavra diz que o Senhor não se deixa escarnecer. E tem muito, meu Deus, que clama pelo Teu nome, mas está escarnecendo do Teu nome. E Tu és, ó Deus, aquele Deus maravilhoso, que é santo, que é poderoso, que é misericordioso. Mas o Senhor diz também que o Senhor é justiça, que o Senhor não permitirá que o Teu nome seja profanado. O Senhor não permitirá, meu Deus. Então, meu Pai, o Senhor tem agido por meio desse mal, porque está escrito em Tua palavra que nada acontece sem a Tua permissão. Se está aí operando, o Senhor permitiu.
A tua palavra diz que não cai uma folha seca sem a tua permissão, Deus. Então age, meu Deus, de acordo com a tua vontade. Que o Senhor venha arrancar este mal desta terra de acordo com a tua vontade. Que o Senhor venha dar o teu livramento ao teu povo de acordo com a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, uma coisa eu tenho certeza, que enquanto vida o Senhor me conceder, enquanto força dos meus pulmões o Senhor me conceder, eu falarei de ti, em nome de Jesus. A minha voz é para te adorar, Senhor. A minha voz é para te exaltar, meu Deus. A minha voz é para falar do teu evangelho, do teu amor, da tua bondade, das tuas misericórdias, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, venha me encher cada dia do teu Espírito Santo. Venha me encher, meu Deus, cada dia da tua autoridade. Guarde a minha vida, Senhor. Esconde a minha vida, Senhor, debaixo da sombra das tuas asas. Me leva, meu Senhor Deus, em nome de Jesus, para habitar debaixo da tua sombra. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Senhor Deus, me proteger de todas as calamidades. Que o Senhor venha proteger a tua igreja, o teu povo que clama pelo teu nome. Que o Senhor venha proteger a nossa família. Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão internados, procurando vaga nas UTIs para ser, meu Senhor Deus, socorrido. Que o Senhor esteja agindo, operando, Pai, para que essas vidas sejam socorridas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, essas coisas estão acontecendo porque o homem acha que ele tem o controle do mundo. Por isso que o Senhor permitiu, porque os poderosos acham que o mundo é governado por ele e que o Senhor não intervém mais no mundo. Enquanto o homem pensar desta forma, o Senhor vai permitir muitas coisas acontecerem. Porque o Senhor é o Deus do universo. A tua palavra diz que o Senhor criou o mundo e toda a sua plenitude. O Senhor criou, o Senhor dirige, o Senhor sustenta para a tua glória. Mas o homem quer se assentar no globo da terra e dizer que ele é quem manda. Tanto orgulho, meu Deus, tanta arrogância dos homens, Pai. Quando eles estão no poder, como eles são arrogantes, proibindo o evangelho de ser pregado. Meu Senhor Deus, fechando igreja, maltratando o teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, estende as tuas mãos poderosas do alto dos céus, em nome de Jesus, contra todos aqueles que se erguem contra a tua igreja, que é a coluna da verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nesta noite, para que o Senhor mostre para estes homens que se acham poderosos, que o Senhor é Deus vivo nos céus e na terra, e que este mundo é controlado por ti e não por homens. Eu te dou graça, meu Deus, porque eu sei, meu Pai, que o Senhor é Deus forte, que o Senhor é Deus poderoso. Eu sei que o Senhor trabalha, que o Senhor é um Deus que mostra, que revela, um Deus que fala. Tu não és um Deus mudo, Senhor. Nós não estamos servindo um Deus que não fala, um Deus que precisa ser carregado, meu Senhor Deus. Não, o Senhor se move com teus próprios pés. Está escrito em tua palavra, Ezequiel capítulo 2. Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que mostra que Tu és verdadeiramente um Deus vivo e poderoso. E eu tenho tido esse privilégio, Senhor Deus, de ter essas experiências de fé. Pai, em nome de Jesus, oh glória, aleluia, Jesus, que o Senhor venha abençoar o Teu povo, que o Senhor venha derramar o Teu poder sobre a Tua igreja, que o Senhor venha, meu Pai, derramar o Teu poder sobre todo aquele que sofre, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, trabalhar em prol de todos aqueles que clamam pelo Teu nome. Fica conosco, meu Deus, e vem falar por meio da Tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, uma boa noite para todos, com a paz de Cristo. Estamos aqui com a nossa irmã Lucilene. Louvado seja Deus. Chame sua mãe, chame todos os irmãos aí para acompanhar esta live, para a glória de Deus, porque Deus tem uma palavra forte, uma palavra de poder, aleluia, para sustentar as nossas vidas. E eu estou aqui para isso, louvado seja Deus, para fazer a vontade de Papai do céu. Louvado seja Deus, com muita fé,
com muita garra e com muita força, porque Deus é o nosso Senhor para sempre. A palavra de hoje, louvado seja Deus, se encontra aqui no Evangelho segundo escreveu São João. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele é maravilhoso. Capítulo 13 de João, Evangelho de João, versículo de número 12 até o versículo de número 18, o Senhor Jesus, ele nos ensina, louvado seja Deus, por meio da sua palavra, ele mesmo dando um exemplo de humildade, louvado seja Deus. Hoje nós vamos aprender com Cristo verdadeiramente o que é ser humilde, louvado seja Deus. Porque às vezes se fala tanto nesta palavra chamada, humildade, mas às vezes nem nós mesmos sabemos o que é humildade. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele reunido com seus 12 discípulos, ele se assenta com eles e dá um exemplo poderoso de humildade para que eles pudessem também fazer as mesmas obras que ele estava fazendo. Louvado seja Deus. Então aqui diz o seguinte, no versículo de número 12: depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Louvado seja Deus. Vós me chamais o Mestre, o Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade eu vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Louvado seja Deus. Até aqui está bom. Louvado seja Deus. Então estamos diante, meus amados amigos, irmãos e irmãs, de uma palavra onde o próprio Jesus, ele nos concede um exemplo de humildade, aonde ele estava junto com seus discípulos, louvado seja Deus, e ele pegou uma bacia de água, e então ele colocou aquela bacia de água ali no meio, e ele começou a chamar um a um dos seus discípulos, e começou a lavar os seus pés. Louvado seja Deus. Imagine você que os pés daqueles discípulos, aqueles homens eram pescadores. Aqueles homens, eles viviam, louvado seja Deus, andando, porque não tinha carro naquele período, eles andavam de pé mesmo, fazendo a obra. Então devia estar empoeirado, aqueles pés sujos, aquelas sandálias com tira de couro como João Batista usava, devia ser o sapato dele da época. Então não tinha muitos pés agradáveis ali para Jesus lavar, não. Mas Jesus, ele chamou um por um e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugava com uma toalha. Chegou um momento que Pedro, na vez de Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma tu me lavarás os pés, meus pés. E Jesus disse para Pedro o seguinte: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aleluia. E Pedro disse: Senhor, não somente os pés, mas o corpo todo. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, basta somente os pés, porque o corpo já foi lavado pela palavra. Então a palavra de Deus, ela nos lava por dentro. A água natural que Deus também nos concedeu, ela faz a limpeza do exterior do corpo, louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus é a água que purifica por dentro, purifica o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, dando a nós a condição de ser chamados filhos de Deus.
ela nos dá a condição de também obtermos a vida eterna, porque assim está escrito em João, capítulo de número 5, versículo 39. Examinai vós as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. Então a palavra de Cristo, ela nos limpa, ela nos purifica, ela purifica a nossa mente dos nossos maus pensamentos, ela purifica o nosso coração dos desejos maus, purifica também de muitas coisas ruins. Às vezes o inimigo vem e semeia coisa ruim na nossa mente, no coração, e a palavra de Deus vem por meio da mensagem, Deus vem falando conosco e vai limpando por meio da palavra. E aqueles que obedecem à palavra de Deus tornarão puros, louvado seja Deus, diante dos olhos do nosso Senhor. Então Pedro é aquele homem que sempre ele, louvado seja Deus, falava alguma coisa. A gente não vê nenhum dos outros discípulos, louvado seja Deus, ali, né, tomando a frente de Jesus, falando com Jesus. A gente não percebe na Bíblia nenhum discurso, a gente só encontra Pedro. Neste momento Pedro falou: Jesus, tu não pode lavar os meus pés. Quando Jesus estava caminhando com Pedro, Jesus também disse a Pedro: Pedro, é necessário que o Filho do Homem padeça muito, seja entregue na mão dos homens, e eles vão crucificar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então Pedro tornou a tomar a palavra e pulou na frente de Jesus e disse: de maneira nenhuma isso te acontecerá. A segunda vez que Pedro, ele falhou com Jesus nas suas palavras. E Jesus sempre ensinando a Pedro: Pedro, aí Jesus disse para Pedro: Pedro, para trás de mim. Aí Jesus repreendeu Satanás. Satanás entrou em Pedro, porque Satanás queria impedir o agir de Deus para nos salvar. Então basta uma brecha para Satanás entrar. Então Pedro abriu a brecha e disse: de maneira nenhuma te acontecerá isso. Satanás já sabia dos planos de Deus, porque Deus alertou lá em Gênesis 3,15 que da semente da mulher ia nascer que ele ia ferir o calcanhar, mas ele ia esmagar a cabeça da serpente. Estava falando do nascido de mulher, do filho de Davi, Jesus Cristo, o Emanuel, o nascido da Virgem Maria. Louvado seja Deus. Então Satanás já sabia, louvado seja Deus, dos planos de Deus para salvar a humanidade. E naquele momento Pedro não vigiou, Satanás entrou como opositor, dizendo: isso não vai te acontecer. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, pois tu não compreende as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. Queridos irmãos e amigos, a gente precisa compreender as coisas que são de Deus. Às vezes nós só compreendemos as coisas que são naturais, as coisas naturais que vão perecer, mas nós precisamos compreender as coisas sobrenaturais de Deus, porque nós servimos um Deus que é sobrenatural, meu Deus é Espírito. João 4:24, Deus é Espírito, importa que seus verdadeiros adoradores adorem ao Pai em Espírito e em verdade. Então Jesus, louvado seja Deus, Ele é o enviado para dar exemplo para os seus discípulos, para dar exemplo para mim. A mesma palavra que serviu para os apóstolos serve para mim. Jesus está me ensinando que eu devo ser humilde com as pessoas. Jesus está me ensinando que eu devo servir as pessoas como Ele serviu. Aleluia. Jesus está me ensinando que eu devo amar as pessoas como Ele amou, dando a sua vida pelas pessoas. Jesus orava pelas pessoas, Jesus curava, louvado seja Deus. Jesus fazia orações, Jesus se recuava para fazer orações nos montes. E hoje existe um protocolo criado pelos homens, querendo criticar tudo. Se faz uma oração, se critica. Se ora, faz uma oração forte, se critica. Hoje se critica tudo, as pessoas vivem na naturalidade, querendo impedir aquele que querem viver o sobrenatural de Deus, mas ninguém vai me impedir de eu viver o sobrenatural de Deus. Homem nenhum vai me impedir de eu viver o sobrenatural de Deus, porque não foi homem nenhum que morreu na cruz pelos meus pecados. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, meu Senhor. Eu sou dele e Ele é meu Rei, Ele é meu Redentor. Louvado seja Deus.
Então nós precisamos crer na Bíblia, crer na palavra de Deus, viver a palavra, viver essa transformação, viver esse milagre de Deus. Deus tem milagre para a minha vida, meu irmão. Deus tem milagre para a tua vida, minha irmã. Tome posse do milagre de Deus nessa noite, porque Deus quer mudar a minha e a tua história, aleluia. Mas os homens não querem que a minha e nem a tua história seja mudada. Os homens querem nos criticar, falar mal de nós, dizer que nós não temos condições de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Mas o nosso Deus é fiel, Ele é digno, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Queira Satanás ou não, nós vamos romper, nós vamos vencer, aleluia, porque Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história, e é Ele que está escrevendo a minha e a tua história. Homem nenhum vai impedir de o Senhor completar a nossa história, aleluia, porque Ele é Deus, aleluia. Então Jesus chama Pedro e disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro disse: Senhor, não somente os pés, mas o corpo todo. Jesus disse: basta os pés, aleluia, pois o corpo já foi lavado pela palavra. Olha, presta atenção aqui, olha, receba esta revelação de Deus nessa noite. Olha só o que Jesus disse: Pedro, basta os pés, o corpo já foi lavado pela palavra. Minha irmã, meu irmão, quem nos lava dos nossos pecados é a palavra de Deus. Aleluia! Eita, Jesus maravilhoso! Como a palavra de Deus nos purifica. Nós somos purificados pela palavra. A palavra de Deus é quem nos purifica. Aleluia! Como alguém pode estar sujo se a palavra purifica? Louvado seja Deus! Jesus nos purifica todos os dias. Ontem passou, hoje é o dia que se encerrou. Iniciou uma noite para iniciar um dia de amanhã. Jesus ensina: basta viver cada dia o seu mal. Minha querida, meu querido irmão, o dia de ontem passou, ficou para trás. Você venceu, eu venci. Hoje é outra história, aleluia. Não devemos ficar olhando para trás, porque a ordem de Deus é olhar para frente. Tudo que ficou para trás é passado. Quem vive de passado é museu, aleluia. Então nós precisamos seguir o que Cristo tem para nossas vidas. Caminhar para frente, é para frente que se anda. Não devemos caminhar que nem caranguejo que fica para um lado e para outro com aquelas pernas tortas. Não, a gente tem que caminhar para frente, olhando para Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Então Jesus, Ele lavou os pés de Pedro. Pedro até, depois que Jesus argumentou com Pedro, Pedro disse: tá bom, Senhor, então pode lavar os meus pés. Por que que Cristo fez isso? Por que que Cristo fez isso? Versículo 15 diz: porque eu vos dei um exemplo. Jesus estava dando o exemplo de como os discípulos deveriam servir as pessoas. Jesus, Ele não veio a esta terra para ser servido por homens. Ele veio para servir. Mas você já percebeu que hoje é diferente? Existem muitos caciques que só quer ser servido, mas não serve a ninguém. Você já parou para observar isso? Tem pessoas que querem ser servido, mas não serve a ninguém. Eu pergunto, será que está seguindo o exemplo de Jesus Cristo? Pare e pense na palavra. Será que está servindo a Jesus Cristo de verdade? Se o próprio Mestre, Ele está dizendo aqui, louvado seja Deus na sua palavra, porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aleluia, servir as pessoas com espírito de humildade, ser manso, ser humilde. Isso que significa ser humildade, servir as pessoas e não ser servido, viver para ser servido o tempo inteiro. E aqui na palavra do Senhor Deus, versículo 16, Ele diz: em verdade eu vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor. Queridos irmãos, louvado seja Deus. Nós precisamos aprender
o que é ser servo. Louvado seja Deus. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se nós somos servos, nós temos que obedecer a Cristo. E Cristo está dizendo: eu vos dou bom exemplo como vocês devem agir. Aleluia. Jesus nos dá um bom exemplo. Louvado seja Deus. Boa noite para o nosso irmão Vitor, que Deus abençoe. Então, Jesus não veio a este mundo para ser servido, Ele veio para servir, dando exemplo, sendo modelo, aleluia. Então nós devemos acabar com essa história de ser cacique, viver para si, viver atraindo as pessoas para, em vez de servir, ser servido. Não é assim não, está errado. Louvado seja Deus. Eu digo que está errado pela palavra de Cristo Jesus, aleluia. Então o servo não é maior do que o seu Senhor. Olha só, irmãos e amigos, para fazer parte do reino de Deus, nós precisamos nos submeter a Cristo. Ou nós nos submetemos a Cristo, ou nós não fazemos parte do reino de Deus. E só existe dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas, dominado por Satanás. Satanás quer ser príncipe deste mundo. Está escrito na Bíblia que ele é príncipe deste mundo, que o príncipe do engano, da mentira. Mas o príncipe da verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Se Ele é Senhor, aonde é que está, louvado seja Deus, a nossa obediência a este Senhor? Nós precisamos nos submeter a Cristo, obedecendo as suas palavras, tomando um exemplo, um modelo que Ele nos deixou. Ele deixou um bom exemplo de humildade. Quando Ele lavou os pés dos discípulos, mandou que eles fizessem o mesmo. Louvado seja Deus. Então Ele diz aqui, versículo 16, né? Em verdade eu vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor. Nós não somos maiores do que Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Mas quando nós nos comportamos como Senhor, queremos fazer de Jesus o nosso escravo, o nosso servo. Eu já vi muitas pessoas orando de uma forma errada, eu digo assim, uma forma errada, dizer assim: vai lá, Senhor, vai lá, Senhor. Vai lá o quê, moço? Quem é Senhor aí, meu irmão? Pelo amor de Jesus Cristo, você não já viu pessoas orando desse jeito, não? As pessoas ficam dando ordem a Jesus, invertendo as coisas. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho, curai os enfermos, orai, expulsai demônio. Foi Jesus que mandou nós irmos. Agora fica as pessoas orando e dizendo: vai lá, Jesus, vai lá, Jesus. Vai lá o quê, moço? Quem tem que ir é você, rapaz. Quem tem que ir somos nós, aleluia. E não ficar mandando Deus ir. Se Deus nos elegeu, os anjos queriam essa missão de pregar o evangelho. Jesus disse: não, essa missão é dos homens. E Deus nos concedeu o privilégio de ser o porta-voz de Deus na terra, pregando a sua palavra, orando pelas pessoas, visitando. Louvado seja Deus. Está lá no evangelho de Mateus: tive fome, tu não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, era estrangeiro, não me deste hospedagem, estava nu, tu não me vestiste. E um dos discípulos perguntou: mas mestre, quando foi que te vimos nessa situação? E Jesus disse: quando tu negaste a um dos meus pequeninos, meus servos. É a mim que está fazendo. Então quem tem que ir lá no presídio visitar os enfermos somos nós. Quem tem que ir lá, louvado seja Deus, nos hospitais, orar pelos enfermos somos nós. E não ficar mandando Deus ir lá. Vai lá, Deus, vai lá. Quem é Senhor da história aí? É nós ou é Deus? Então tem muitos invertendo as ordens, porque não lê as Escrituras. Porque se lesse as Escrituras e entender que Deus é Senhor, nós somos servos e nós devemos obediência a esse Senhor, e Ele já deu a ordem: ide vós e pregai o meu evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Está lá em Marcos 16:15. Então nós não temos que estar invertendo a ordem de Deus. Então as pessoas hoje querem dar ordem. Quer dar ordem em Deus, quer dar ordem em Jesus. Vai lá, Jesus, fazer isso. Vai lá, Jesus, vai lá, coisa nenhuma. Quem tem que ir é você e orar em nome dele, e ele há de fazer o milagre.
É assim que funciona. Louvado seja Deus. É assim que funciona. Agora a gente vê um bocado de homens querendo ser cacique, né? Louvado seja Deus, querendo atrair as pessoas para lhe servir. E onde muitos vão adquirindo riqueza, vão se enriquecendo, louvado seja Deus, mas não tem o olhar para o pobre, louvado seja Deus. Aliás, o pobre é esquecido quando chega no meio das comunidades, nem atenção tem. E tem muitas pessoas que se acham que é cheia de Deus. Agora eu estou aqui para te dizer, em nome de Jesus, que Jesus, ele comia com os pobres. Jesus, ele sempre andou com os pobres. E tem gente que se acha tão importante que não se mistura com o pobre. É ou não é? Eu estou falando alguma mentira aqui? Tem gente que se acha tão importante que não se mistura com o pobre. Mesmo sendo cristão. As cadeiras deles são diferentes, os lados que eles sentam são diferentes. Faz distinção de pessoas no seu coração e Deus está vendo, Deus sabe de todas as coisas. Cadê o modelo de Jesus? Jesus, ele veio para ser o modelo. Ele comeu com os pobres. Foi até recriminado pelos fariseus. Disse, olha, ele aí senta com os pecadores e come. Ele foi até discriminado pelos fariseus e os escribas, que só vivia para acusar o tempo inteiro. Hoje nós estamos cheios de escribas e fariseus dentro das nossas igrejas, que só senta para acusar, louvar seja Deus, para condenar, mas não faz absolutamente nada para fazer diferente. Mas o Senhor, ele vê todas as coisas. E o Senhor, ele mesmo limpará a sua vinha no tempo determinado. Porque tem muito invertendo as ordens. Mas Deus está vendo. Tem muito invertendo as ordens, mas Deus está vendo. Louvado seja Deus. Para concluir, versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Se nós sabemos dessas coisas, felizes são os que praticam isso. Aleluia. Por que existe hoje tantos crentes infelizes dentro da igreja? Porque não pratica aquilo que Jesus ensinou. E por não praticar aquilo que Jesus ensinou, não pode viver o melhor de Deus. Vai viver dentro da igreja o tempo inteiro vivendo a vida de miséria, de derrota. Porque não pratica aquilo que Jesus ensinou. Quando a gente lê Romanos capítulo 12, 1, 2 e 3, está escrito lá: rogo vós, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem pessoas que nunca chegam lá, porque não se consagra a vida a Deus. E depois começa com espírito de murmuração, dizendo: Senhor, os outros conseguiu e eu não consigo. Fica com inveja do irmão. Louvado seja Deus, que o Senhor repreenda esse espírito de inveja, esse espírito maligno, que as pessoas às vezes não querem obedecer a Deus, mas ficam invejando daqueles que Deus prospera nos seus caminhos, porque é obediente e faz aquilo que Jesus mandou. É hora de mudança. É hora de mudança. É hora de experimentar o melhor de Deus. E para experimentar o melhor de Deus, precisa mudar. E eu sou o primeiro da lista. Eu sou o primeiro da lista que preciso mudar para que eu possa experimentar o melhor de Deus. Então que Deus maravilhoso, Ele nos ensina a cada dia. Que Ele nos ajude a compreender a Sua palavra. Que Ele nos ensine, que o Espírito Santo de Deus nos leve esse conhecimento, nos ensine, porque nós precisamos ser ensinados por Ele. Agora, nós não devemos tomar uma posição de cacique, se sentar em uma cadeira e achar que todo mundo tem que estar em volta da gente e nos servindo, que não é isso que a Bíblia diz, não. O maior servirá ao menor. Aleluia. Nós devemos reverter as coisas que está acontecendo, porque o que nós vemos hoje é muito cacique no meio do evangelho, e que pouca coisa faz, que vive mais para ser servido do que para servir, diz o Senhor. Mas o Senhor está vendo tudo. O Senhor está vendo tudo. E quando alguém acha que verdadeiramente que está tudo sob controle, o Senhor chega e tira o controle dele, ó.
Quando a gente acha que está com o controle na mão, controlando tudo, Deus vem e diz, vou te mostrar que tu não é nada, me dê aqui o controle de volta. Pronto, acabou. Deus tira, Deus tem tirado muitos. Tem muitas igrejas ficando sem pastor, porque Deus tem levado por meio do Covid-19. Vá lá saber o que é que está acontecendo, Deus sabe todas as coisas. Mas não se incomode não, se está salvo, está bom demais. Crente salvo não tem medo de morrer não. Crente salvo pode morrer qualquer hora. O crente salvo que tem medo de morrer porque é materialista, quer ficar nesta terra, quer construir mansões e império aqui. Mas Cristo não nos chamou para isso não. Tudo isso é invenção da palavra. Jesus não teve mansão, não teve casa com piscina, Jesus não teve nada. Jesus pregou o evangelho até chegar o último dia. E hoje, o que tem muito cacique, né? Muito cacique, que em vez de servir, louvado seja Deus, quer ser servido. Quer que o povo viva em volta de se servindo. Esta palavra é para você. Em nome de Jesus, receba. É para mim, eu recebo. Eu tenho que tomar um exemplo de Cristo. Porque Cristo já está cheio de tanta gente que chama pelo nome dele, mas não obedece. É muitos. É muitos. Mas Deus está de olho. A Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo, contemplando os bons e os maus. Então nós precisamos rever a nossa posição diante de Deus. Nós não fomos chamados para ser cacique, não. Nós somos chamados para ser servo, para servir a Deus e a nossa comunidade de fé. Deus nos chamou para dar exemplo, Deus nos chamou para ser modelo, e nós estamos aqui para isso. Louvado seja Deus. Então vamos obedecer a Cristo, porque somente Ele tem palavra de vida eterna. Louvado seja Deus. Vamos orar agora? Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração e liberou com poder. Que o Senhor continue operando. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, sou teu servo, meu Deus. Me ensina, meu Deus, a te servir. Perdoe os meus pecados, perdoe os pecados de todos, em nome de Jesus, Pai, que não estão obedecendo o teu evangelho. Tenha de misericórdia de cada um de nós. Não permita que a vaidade tome conta do nosso coração. Ó Deus, pelo título que nós obtemos, que para nós, meu Deus, não é tão importante, mas que o Senhor seja verdadeiramente conhecido em nossas vidas, por meio dos frutos que nós vamos de produzir, por meio do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, abençoe nosso amado ouvinte, abençoe todos aqueles que hão de ouvir esta mensagem. Ó Deus, só vai ouvir esta mensagem quem o Senhor escolheu e há de escolher. Não é para todo mundo não, Senhor. Porque esta mensagem, meu Deus, só para quem quer tomar posição diante de Ti, Pai. E eu quero, louvado seja Deus. Eu tomo posse de cada palavra que foi liberada por meio da minha boca. Que o Senhor me faça verdadeiramente um servo de acordo com a Tua vontade. Pai, obrigado por tudo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. 3 horas da manhã, eu estarei orando pelas pessoas que estão desempregadas. Você vai acordar 3 horas da manhã, vai pegar o seu currículo e vai orar comigo apresentando a Deus. Você tem que acordar e fazer isso. 3 da manhã, faça um sacrifício para Deus. Aleluia. E aí Deus vai abrir a porta para você. Amém? 3 da manhã, eu estarei orando por aqueles que estão desempregados, para que Deus venha abrir portas para você. Agora você tem que levantar 3 da manhã, pegar o teu currículo e apresentar a Deus no momento que eu estiver orando. Louvado seja Deus. Não vou fazer live não. Eu vou orar 3 da manhã. Você vai levantar e fazer isso aí. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Foi bom estar com você. E até o próximo encontro. Um abraço aí para o nosso irmão Vitor. Louvado seja Deus. Também a nossa irmã Lucilene. Que Deus abençoe todos vocês e que Cristo abençoe, em nome de Jesus, cada um de nós, que nós sejamos abençoados, cheios do poder de Deus, para falar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Fica com Deus. Até o próximo encontro. Amém? Olha, 6 horas da manhã é o café espiritual com Jesus. Amém? Todo dia, 6 da manhã, eu estou fazendo o programa
aqui, uma live aqui no Instagram, né? O Café Espiritual com Jesus tem sido uma bênção, quem tem acompanhado tem sido uma bênção. Então acompanhe e seja abençoado para a glória de Deus. Até lá e Deus abençoe a todos.